que nada mais é do que a continuação da história. Afinal de contas, originalmente o livro de 1ª e 2ª Samuel eram um só livro, mas que foram divididos aí ao longo da história, mas que narram uma só história, da introdução da monarquia no território de Israel. E a gente vai então continuar essa nossa exposição, agora vendo a segunda metade do capítulo 1, versículos 17 ao 27. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, e eu peço para que vocês acompanhem com bastante atenção na Bíblia de vocês, amém? Assim diz a palavra. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. E assim vai a canção. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, nem publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campo que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu os arcos de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, cá estamos nós, mais uma noite, desejosos de ouvir a Tua palavra ministrada aos nossos corações. Que sejamos achados atentos, ó Deus, livres de qualquer distração, mas que possamos ouvir a Tua voz com clareza e sejamos transformados e consolados por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, geralmente, cânticos, louvores, são associados com momentos felizes, não é? A gente associa momento de louvor com alegria, com bênção, com renovo. Tem até um ditado popular que muitos dizem: quem canta seus males espanta. Porque o cântico muitas vezes está associado com esses momentos de alegria, de deleite. Mas curiosamente, essa noite nós vamos ver um cântico não de alegria, mas de sofrimento. Um cântico que não está ali apresentando um coração alegre, mas um coração angustiado. Um coração que lamenta profundamente a morte de Saul e de Jonatas. E sabe, queridos, eu penso que por vezes nós precisamos também nos lembrar dos momentos difíceis, seja por meio de histórias, por meio de cânticos, para que momentos de batalha não passem em branco, para que a gente se recorde dos momentos de luta, a gente se recorde dos momentos de lágrima. Momentos felizes, meus irmãos, só existem porque também existem momentos tristes. E esses dias tristes precisam ser vividos, precisam ser trabalhados. Muitas vezes a gente negligencia o sentimento do lamento, da dor. Essa muitas vezes é uma dimensão da vida cristã que nós negligenciamos. Será que o povo de Deus deve lamentar? É claro que sim. Até porque isso é inerente a nós. Nós estamos vivendo em um mundo caído, aonde ainda há morte, ainda há pecado, ainda há doença, ainda há dor, ainda há sofrimento.
Portanto, naturalmente nós sofremos, lamentamos, choramos. A grande questão que eu quero trabalhar com vocês aqui essa noite não é se nós devemos ou não lamentar, mas como nós devemos lamentar. É totalmente diferente. Não é sobre, será que é certo eu chorar? Será que é certo eu sofrer a morte dos meus irmãos? Não é essa a questão, mas como, de que maneira nós, como filhos e filhas de Deus, devemos lamentar. É triste pensar que nós vivemos em uma cultura que tenta a todo custo evitar a dor, evitar o sofrimento. A gente é ensinado desde muito cedo a conter o choro, a esconder a tristeza, a seguir em frente rapidamente, como se o lamento fosse um sinal de fraqueza, ou como se o lamento fosse até mesmo um sinal de falta de fé. A ideia de que muitas vezes a dor ela precisa ser abreviada, o sofrimento precisa ser silenciado, as lágrimas têm que se secar o mais rápido possível. Em contraponto, nós vemos na Escritura vários exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus, lamentando e lamentando profundamente. E essa é a grande chave, queridos. A grande questão não é apenas, a Bíblia não apenas ela reconhece o sofrimento, mas ela nos ensina a expressar esse sentimento na presença de Deus. E isso é o que faz toda a diferença. É expressarmos o nosso lamento não de qualquer forma, mas na presença do Senhor. Nós não lamentamos de maneira desesperada, não lamentamos de maneira sem esperança, mas nós lamentamos na presença de Deus, levando diante dele as nossas dores. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Como deve ser o lamento do povo de Deus? Como nós devemos nos apresentar diante do Senhor no dia do sofrimento, no dia da dor, no dia do lamento? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nos sermões anteriores nós lemos a respeito da vergonhosa derrota do povo de Israel contra os filisteus, lá naquele Monte Gilboa, aonde naquela geografia morre o primeiro rei de Israel, Saul, juntamente com os seus filhos, dentre eles o formidável Jonatas. E de maneira muito triste nós vimos que o livro de 1 Samuel se encerra com essa trágica derrota do povo de Israel frente aos filisteus. No segundo livro de Samuel, nos primeiros versículos que nós vimos no último sermão, nós vimos que Davi estava longe, na terra de Ziclag, até que um jovem amalequita, que estava no acampamento de Israel, vem dar as notícias para Davi da morte de Jonatas e de Saul. Mas a gente viu que a história desse jovem amalequita é um pouco diferente da verdade. Ele começa a querer talvez enganar Davi, com o propósito de, quem sabe, se beneficiar, porque ele diz que ele foi o autor da morte de Saul, que ele, o amalequita, foi quem deferiu o último golpe que atravessou o peito e matou Saul. E talvez com essa notícia, Davi, talvez essa fosse a expectativa do amalequita, Davi ficaria feliz. Afinal de contas, Saul era um perseguidor de Davi. Era também o grande empecilho para que Davi assumisse o trono. Quem sabe agora Davi não vai me dar um lugar de honra quando ele for assunto ao trono de Israel. Mas nós vimos que Davi não é um homem como nós muitas vezes somos. É um homem segundo o coração de Deus. E ele lamenta profundamente aquela situação. O texto vai nos dizer que ele chora, ele jejua, ele lamenta. Ele não vê a morte de Saul como uma oportunidade política para si, mas como uma tragédia nacional. E nesse contexto de dor, de choque, de sofrimento, de reverência, Davi compõe um cântico. O salmista Davi compõe uma das canções mais belas, mas também mais tristes de toda a Escritura. E nós vemos, queridos, que nesse texto, o relato de 2 Samuel não é apenas um desabafo pessoal, mas é um lamento público, cuidadosamente elaborado,
que deveria ser ensinado a todo o povo de Judá. No versículo 18, nós vimos esse detalhe do texto, quando ele nos diz que Davi determinou que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco. Perceba, meu irmão, que Davi, ele não apenas lamenta, mas ele ensina o povo a lamentar. Ele não apenas sofre, mas ele diz para o povo como eles devem sofrer juntamente. E meus irmãos, isso mais uma vez é extremamente significativo para nós. Antes mesmo de adentrarmos no cântico propriamente dito, perceba como que o lamento, o luto, a dor, ela tem lugar, tem espaço na vida do povo de Deus. Existe um espaço para o sofrimento dentro do povo de Deus. O sofrimento não é acidental, assim como ele não é vergonhoso, assim como ele também não é um sinal de fraqueza. O lamento, inclusive, ele pode ser moldado, cultivado e transmitido como parte da nossa caminhada do povo de Deus. Lamentar, meus irmãos, não é pecado. O próprio fato de existir na Escritura um livro que se chama Lamentações já é um sinal de que isso é parte da nossa vida, é parte de quem nós somos. Esse texto, inclusive, de Lamentações é muito forte, porque alguns dos versículos ali descritos pelo profeta Jeremias é angustiante. O livro de Lamentações é escrito diante da destruição de Jerusalém. E é curioso que lá, por exemplo, no texto de Lamentações, capítulo 3, 19 e 20, vai dizer: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Meus irmãos, veja que linguagem profunda, séria, viva. Essa não é a linguagem de alguém que reprimiu a sua dor, mas é alguém que clama e rasga o seu coração, sofre, mas sofre diante de Deus. E essa é a chave. É exatamente isso que Davi está fazendo. Davi, ele não está ignorando a sua dor, ele não está racionalizando rapidamente a morte de Saul, ele nem sequer tenta transformar aquela tragédia em algo superficialmente positivo, não, pelo contrário. Ele compõe um cântico público de lamento, ensinando as pessoas a lamentar. Ele ensina o povo a chorar. Percebe, meu irmão? O lamento, ele não é apenas permitido, mas em certo sentido, ele é ensinado. Ensinado. E avançando para o texto, eu quero que a gente pense aqui, como eu já disse, em como nós devemos lamentar. É óbvio, a gente já falou, se lamentar faz parte da nossa vida, ok, todos entendemos isso. Mas de que maneira? Porque o problema é que muitas vezes no nosso lamento, nós acabamos pesando a mão. Nós fazemos o que não devemos. Nós acabamos agindo de maneira descompensada. E hoje então a gente vai entender sobre como nós devemos lamentar diante de Deus. E aqui nós temos então um desabafo de Davi, mas não um desabafo desordenado, mas um modelo teologicamente rico, pastoralmente sensível em como devemos expressar a nossa dor diante de Deus. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é como o povo de Deus lamenta, reconhecendo honestamente a tragédia, reconhecendo a dor. A primeira expressão que Davi usa aqui nesse cântico é algo realmente de cortar o coração. Ele vai dizer: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes. Essa expressão, como caíram os valentes, se repete 3 vezes nesse cântico, como que um refrão de dor. E eu quero que você perceba, meu irmão, que Davi, ele reconhece a dor e a perda. Davi, ele não minimiza o ocorrido, ele não suaviza a realidade, mas Davi encara a tragédia de frente. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense comigo, meus irmãos. O verdadeiro lamento, ele começa com a honestidade diante de Deus.
é um verdadeiro rasgar do peito na presença do Senhor. Esse é o verdadeiro lamento. Não é se apresentar diante de Deus negando a dor ou fingindo que está tudo bem. Não. É derramar as nossas lágrimas mais sinceras e difíceis na presença do Senhor. O lamento verdadeiro é aquele momento em que a gente está prostrado diante de Deus, sem força, sem saber o que fazer, para onde ir, mas você abre a sua boca e confessa a Deus: eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Não é fingir uma espiritualidade que não existe, não é procurar as palavras mais bonitas, porque quem sabe assim Deus vai se comover mais. Não, meus irmãos, é um coração contrito e quebrantado que o Senhor não rejeita. O lamento bíblico não é uma negação da fé, mas na verdade é uma expressão da fé em meio à dor. Esse é o lamento do cristão. É levar a Deus aquilo que nos faz doer. É levar na presença de Deus aquilo que nos fere, sem superficialidade, sem máscara. O Salmo 13, que inclusive foi escrito também por Davi, em um outro momento também bastante angustiante do rei, ele vai dizer logo no primeiro versículo: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o teu rosto? Às vezes eu fico pensando, eu não teria coragem de fazer uma oração dessa não. Às vezes eu fico pensando, às vezes as palavras que a gente lê no Salmo são tão brutalmente honestas que chegam a nos espantar. É um verdadeiro rasgar do coração, e queridos, precisa ser assim. A linguagem da fé inclui também perguntas, angústias, perplexidade. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me abandonou? O Senhor virou o teu rosto de mim? Sermos honestos diante de Deus, queridos, rasgarmos o nosso coração diante dele, esse é o caminho de um coração ferido. Mas percebe que ele apresenta a sua dor diante de Deus. Ele rasga o seu coração diante de Deus. Isso é o que faz a diferença. Você vai ao encontro daquele que é o único que pode consolar o teu coração. O único que pode transformar o quadro adverso. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo detalhe interessante que nós observamos aqui nesse lamento de Davi. Veja o que ele nos diz. Aqui logo no versículo 20. Ele nos diz assim: não o noticiei. Vamos, vocês leiam aí enquanto eu bebo uma água, vai. Versículo 20. Não nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem salve de contentamento as filhas dos circuncisos. Meus irmãos, que curioso isso, né? Gente, não conta para ninguém. Não conta lá para os filisteus o que se passou. Não vamos ficar espalhando, contando isso por aí, não. Vamos manter aqui entre nós. Não vamos ficar lembrando disso o tempo todo, não. Uai, por quê, queridos? Por que Davi tem essa preocupação? Perceba, queridos, que até mesmo no lamento há uma preocupação com a glória de Deus. Mesmo em meio ao nosso lamento, precisa haver em nós uma preocupação com a glória de Deus. Mesmo em meio à dor, precisamos estar atentos ao testemunho que nós estamos dando. Esse é o nosso segundo ponto. Mesmo em meio à dor, precisamos atentar para a glória de Deus. Mesmo em meio à dor, precisamos continuar dando bom testemunho. Há um cuidado, meus irmãos, com o nosso testemunho diante do mundo. O sofrimento, ele não é apenas individual, mas ele tem implicações comunitárias ou até mesmo missiológicas. Perceba, meu irmão, qual é a preocupação de Davi? Davi não quer que o nome de Deus seja motivo de zombaria na terra dos filisteus.
Davi não quer que o nome de Deus seja motivo de chacota, motivo de piada na boca dos inimigos. Em momentos de dor, queridos, nós precisamos continuar a zelar do nome de Deus. Nunca nós, como povo de Deus, devemos ser motivo de fonte de vergonha para o nome do Senhor. Às vezes, quando a gente está num momento de dor, a gente começa a praguejar, até mesmo do próprio Deus. A gente começa a dar um mau testemunho, e as pessoas chegam talvez até a questionar, mas ele não era crente, não era? Ele não era o cara ali, a mesma boca que ele usou para louvar a Deus, agora ele está usando para amaldiçoar. Mas ele não disse que confiava em Deus, te louvarei, não importam as circunstâncias? Ué, agora parece que é mentira então? Percebe, meu irmão, que até mesmo em meio à dor, nós precisamos ter esse cuidado com o zelo do nome de Deus, para que o nome do Senhor continue a ser glorificado, mesmo em meio à nossa dor. Não devemos ser o motivo ou a razão pela qual os filisteus do nosso mundo começarão a zombar do nome do Senhor. Um dos episódios que eu acho muito curioso na palavra de Deus é o que está escrito lá em Ezequiel 36. Ezequiel, só para contextualizar vocês, é um texto que é escrito no momento em que Babilônia está ali destruindo e arrasando o povo de Israel. E naquele momento, muitos israelitas começaram a profanar o nome de Deus, começaram a blasfemar, a dizer coisas absurdas a respeito do Senhor. E veja qual é a repreensão que o próprio Deus faz a Israel, lá no capítulo 38 de Ezequiel, versículo 36, versículos 20 a 23, eu vou ler aqui, e a palavra diz bem assim, versículo 20, capítulo 36, enchegado as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam, são estes o povo do Senhor? Porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive, Deus falando isso, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde fui. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Perceba, o povo de Israel profanou o nome de Deus, e por conta disso, o nome de Deus se tornou motivo de zombaria entre os inimigos. Mas Deus não ia deixar isso acontecer. Deus defende a sua própria glória. Mas eu só quero que você perceba com isso, meus irmãos, que precisa haver em nós um zelo com a glória de Deus, no testemunho que nós damos, mesmo em meio à dor. E esse era o nosso segundo ponto. Terceira característica interessante que nós vemos aqui em como o povo de Deus deve lamentar. Como nós, povo da aliança, devemos chorar diante de Deus. E o terceiro elemento que deve marcar o nosso lamento é através da honra àquilo que foi perdido. Nós devemos honrar aquilo que foi perdido. Eu acho interessante que Davi, ao longo desse cântico, começa a dizer, a dignificar, a dizer dos valores de Saul e de Jonatas. Ele começa a se relembrar dos grandes feitos deles. Ele vai dizer, por exemplo, do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, não se retirava o arco de Jonatas, nem voltava vazia a espada de Saul. Ou seja, pense num povo bom de briga, pense num povo valente, num povo corajoso.
Ainda mais para frente, no versículo 23, ele vai dizer assim: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separavam, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Meus irmãos, ele está aqui honrando aqueles que se foram, honrando, lembrando com alegria daquilo que se passou. Eu acho isso particularmente impressionante, especialmente considerando que Saul era um grande perseguidor de Davi. Mas ainda assim, Davi, ele não usa esse momento para expor os pecados de Saul. Ô, Saul miserável, tá vendo? Quem mandou me perseguir? Quem mandou ser um pecador miserável? Olha aí, agora tá com a consequência. Viu como é bom? Não. Pelo contrário. Ele não usa esses momentos para expor o pecado de Saul, mas para pontuar os pontos bons, honrando a vida do rei Saul. Saul, de fato, meus irmãos, foi um rei muito rebelde, mas ainda assim era um rei de Israel. Este não era o momento para ele se deter nas falhas de Saul, mas ele começa a proclamar as suas virtudes, juntamente, óbvio, com as virtudes de Jonatas. Falando em Jonatas, é lindo perceber um detalhe que pode talvez passar batido a você quando você lê esse texto. Como que esse hino foi intitulado? Logo no versículo 18 ele vai dizer: determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco. Não sei se você se lembra, mas Jonatas era um exímio arqueiro. Lembra de uma ocasião quando Davi ainda estava em dúvida se Saul era realmente o seu opositor ou não, e aí eles haviam feito um código entre eles, de que Jonatas falaria com Saul, e ele indicaria através de um lançamento de uma flecha, se Saul de fato queria que ele fosse perseguido ou não por Saul. Perceba que Davi está honrando a vida do seu amigo, mesmo com esse detalhe tão imperceptível talvez, mas ele está honrando a vida do seu grande amigo Jonatas. Ele não está passando batido. Mais na frente, Davi vai falar do amor que ele tinha por Jonatas. Versículo, aqui do versículo 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Vejam, meus irmãos, que linda declaração de amor e de lealdade. Mas eu acho que eu preciso fazer um parênteses aqui. Porque, por mais absurdo que às vezes precise ser, diante de uma sociedade tão profana como essa que nós vivemos, alguns esclarecimentos precisam ser feitos, por mais absurdos que elas sejam. Irmãos, não houve nada de impróprio ou erótico na relação entre Davi e Jonatas. Muitos homens e mulheres com a mente envenenada pelo pecado olham para essa amizade ou olham para esse texto e começam a talvez olhar para isso e imaginarem que havia uma relação amorosa entre Davi e Jonatas. E muitas igrejas por aí abrem margem para relacionamentos homoafetivos por conta de textos como esse, mal interpretados. Meus irmãos, não deixem que ideias profanas e pecaminosas como essa entrem na sua mente. Essa insinuação de muitos, na verdade, mais revela sobre a sexualização e a profanação da nossa cultura do que de fato o relacionamento entre Jonatas e Davi. Meus irmãos, pense comigo. Numa cultura onde o casamento muitas vezes era arranjado por questões políticas, interesses econômicos ou até mesmo interesses familiares, em muitos casamentos daquela época não era o amorzinho que a gente vê hoje em dia. Por isso, era muito comum que a relação, a amizade, o companheirismo entre parceiros de guerra fosse muito mais profundo, muito mais íntimo do que a relação entre homens e suas esposas.
do que relações matrimoniais. E lembre-se, meu irmão, a Bíblia jamais escondeu ou ocultou o pecado dos heróis da fé. Todos eles pecaram, exceto por Jesus, é claro. E a Bíblia não escondeu nada disso. Moisés, Abraão, Paulo, todos pecaram. O próprio Davi, mais tarde, é brutalmente exposto do seu pecado. Meu irmão, se Davi e Jonatas tivessem feito algo profano e pecaminoso, eles seriam certamente, severamente denunciados. Mas isso não é o que está acontecendo aqui. O que nós vemos aqui é Davi honrando aquele que se foi. Honrando a vida do seu amigo de peito. Davi está chorando, está lamentando, mas ao mesmo tempo ele está honrando a vida daquele que se foi. E ele faz a mesma coisa com Saul. Ele dignifica, ele honra, ele vai dizer várias coisas. Por exemplo, no versículo 21, ele diz assim no finalzinho do texto: o escudo dos valentes foi profanado. Não, desculpa, vamos ler o versículo 20 todo. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Meus irmãos, naquela época, os escudos, muitas vezes, eles eram banhados de óleo, justamente para ajudar ali, talvez, no esquivo, para ajudar ali na blindagem contra as flechas. Mas perceba que o escudo, ele era um sinal tanto da proteção de Deus, e o óleo era um sinal da unção de Deus. Portanto, perceba que Saul, ele foi ungido com óleo, mas ele também servia como esse escudo do povo. Mas agora o escudo de Saul não vai ser mais banhado do óleo. Ele foi ao pó. Davi está destacando as virtudes, a dignidade do rei Saul. É isso que ele está fazendo. Meus irmãos, no nosso lamento, honre aquilo que se foi. Eu gosto de, quando tenho a oportunidade de ir para ofícios fúnebres, eu gosto de conversar com a família. E às vezes eu pergunto, me conta uma história. Me conta uma história dessa pessoa que te marcou. Me lembra algo que você viveu com ela que marcou a sua vida. Me diga uma música que ela gostava de cantar. Qual era a virtude dessa pessoa que você mais amava? Que você mais se espelha? Meus irmãos, perceba que com isso nós estamos honrando aquilo que se foi. Tem gente que diz, não, tem que apagar com a borracha, esquecer, deixa para trás, segue em frente, toca o barco. Não, meu irmão. Honre aquilo que foi perdido. Lembre-se, saudosamente. Isso dignifica e glorifica o nome de Deus. Isso também faz parte. E por fim, queridos, eu quero que você perceba que Davi convida o povo para participar do seu sofrimento. Veja para concluir, o que está escrito no versículo 24. O texto 24 vai dizer assim: vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Meus irmãos, preste atenção nisso. O lamento não é individual, mas ele é comunitário. Ele deve ser comunitário. Como nós falamos aqui na nossa introdução, esse cântico de Davi, ele deveria ser repassado, deveria ser ensinado para os outros, mas não só isso. Ele não deveria ser apenas ensinado, feito uma matéria na escola. Gente, agora a gente vai estudar o cântico de lamento de Davi. Não. Mas Davi está chamando as pessoas para chorarem junto com ele. Ele fala: filhas de Israel, venham chorar comigo, venham lamentar comigo. Mais do que ser ensinado, mais do que ensinar as pessoas a como lamentar, nós devemos lamentar junto. Perceba, meu irmão, a fé cristã não deve ser vivida em isolamento. O sofrimento também deve ser compartilhado. As lágrimas devem ser compartilhadas. Uma das coisas que a gente
pecaminosamente e humanamente mais fazemos no dia do sofrimento é nos isolarmos. Às vezes quando a gente está chorando, quando a gente está sofrendo, a gente quer ficar no nosso canto, não quer ser interrompido, não quer ver ninguém, não quer sair de nada. E é claro, queridos, há um momento para o choro sozinho no quarto. Mas nós precisamos compartilhar os nossos fardos. Precisamos compartilhar as nossas lágrimas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 15, nos ensina a chorar com aqueles que choram. Quando o fardo é dividido, meus irmãos, ele fica mais fácil de ser carregado. Portanto, se eu estou sofrendo com alguma coisa, chame alguém para chorar com você. Chame pessoas para lamentarem com você. Grupo familiar é isso. É a oportunidade de não apenas compartilhar as alegrias, mas compartilhar também os desastres, os lamentos, as dores. Dizer, meus irmãos, chorem comigo. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. O fardo, meus irmãos, compartilhado se torna mais leve. Se você está sofrendo, não se isole. Venha para a igreja. A pior coisa que você pode fazer por você, no dia do seu sofrimento, é se afastar do Senhor. E é se afastar da igreja. A pior coisa que você pode fazer no dia da dor, é você ficar isolado. Chame seus amigos de peito. Converse, convoque as pessoas para lidarem com a dor juntos. Portanto, meus irmãos, para concluir, espero que vocês tenham aprendido essa noite que o sofrimento, de fato, faz parte da história do povo de Deus. É inevitável. Desse lado da eternidade, nós vamos sofrer sim. Não é a primeira vez que nós vemos o povo de Deus padecer nas mãos do inimigo. O relato aqui, essa derrota de Israel contra os filisteus, não é a primeira vez que o povo de Israel sofre nas mãos do inimigo, e também certamente não será a última. Mas o que é curioso perceber é que mesmo em meio à dor, Deus está operando, percebe? Mesmo em meio à dor, Deus é capaz, meus irmãos, preste atenção nisso. Deus é capaz de pegar coisas que parecem terríveis, derrotas que parecem vergonhosas, e transformá-las em glória para o seu nome. Amém. Deus é capaz de fazer isso. E esse cântico é o exemplo disso. É isso que está acontecendo aqui em 2 Samuel. Desse momento de dor, desse momento de sofrimento, Deus está tirando um novo cântico que exalta o seu nome, que bendiz o seu nome. O nosso Senhor, queridos, Ele é especialista em tirar das trevas luz, tirar da dor mais honra para o seu nome. Deus é especialista em tirar da morte vida. Temos aprendido isso, que há coisas que aos nossos olhos parecem derrotas para Deus, mas a derrota aparente é precisamente o triunfo do Senhor. Aleluia. E isso fica evidente, meus irmãos, não apenas em 2 Samuel. Olhe para Jesus. Precisamos nos lembrar que o próprio Jesus, na Escritura, é descrito como um homem de dores que sabe o que é padecer, não é? Jesus, ele é descrito assim, um homem de dores que sabe o que é padecer. O Filho de Deus, meus irmãos, não entrou neste mundo blindado da dor, muito pelo contrário. Enquanto esteve aqui, vimos o nosso Salvador experimentando verdadeira agonia, angústia, intensa e profunda dor. E a maior de todas as dores foi materializada lá naquela maldita cruz do Calvário, quando Jesus tomou sobre si o pecado de todos nós. Ali o nosso Salvador padeceu, levando sobre si o peso da ira de Deus contra o nosso pecado. Um momento de dor, um momento de lamento como nunca se viu antes na vida. E muitos naquela ocasião choraram profundamente. Mas,
Será que as trevas que Jesus estava suportando não serviriam justamente para que a grandeza da sua glória fosse ainda mais retumbante? É claro que sim. Da dor, Deus tirou cura. Do lamento, Jesus tirou consolo. Do sacrifício, Jesus possibilitou redenção. Da humilhação, Deus exaltou a sua própria glória. Amém. Portanto, meus irmãos, aprenda a chorar diante de Deus. Porque o choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro vem, e vem mesmo. Às vezes vem para massacrar a gente, e dói. Mas há uma esperança que não morre para o povo de Deus. O nosso choro, ele não é vazio. O nosso choro, ele é direcionado para o Senhor. O nosso choro, ele é moldado pela verdade. O nosso choro, ele é sustentado pela esperança. O lamento bíblico não é desesperado, não é sem rumo, mas é uma dor expressa diante de Deus. Há espaço para as suas lágrimas diante do Senhor. Há espaço para o seu lamento na presença do Senhor. Há, sobretudo, um Deus que ouve, acolhe e redime até mesmo os nossos lamentos, por conta do sacrifício de Jesus. Amém? Amém? Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, é bem verdade, ó Pai, que muitas vezes angústias do inferno nos tomam, como que laços de passarinheiro, Senhor. E nesses dias, dor e lamento tomam conta do nosso coração. Isso faz parte da nossa vida, Senhor. Enquanto estivermos aqui nessa terra, lidando com o pecado, lidando com dor, lidando com sofrimento, nós ainda choraremos e choraremos muito. O choro, ele dura uma noite, sim. Muitas vezes passamos noites em claro, regando o nosso travesseiro com lágrimas amargas. Mas, Senhor, a nossa esperança é que nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer no dia do lamento. Saber que até mesmo quando nós não sabemos o que dizer ao Senhor, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus, muito obrigado por recolher em Tuas mãos as nossas lágrimas. E nos ajuda, Senhor, a no momento da dor, a no momento das lágrimas, não blasfemarmos contra o Senhor, mas reconhecendo a nossa dor, rasgando honestamente o nosso coração em Ti, sermos consolados pelo Teu Santo Espírito, sermos redirecionados, sermos alimentados por Ti. Senhor, eu não conheço todos aqui, não sei se há entre nós alguém com o coração profundamente ferido, alguém que está chorando, lágrimas amargas, duras. Que o Senhor esteja consolando os Teus filhos, ó Pai, e que este lamento possa ser apresentado por cada um deles diante do Senhor, que eles possam abrir a sua boca e honestamente, genuinamente, sinceramente, reconhecer a sua dor diante daquele que pode nos consolar e nos consolou por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome daquele que é chamado homem de dores, que sabe o que é padecer. É em nome dele que oramos. Amém. Amém.